Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu pedi que você, que me ouviu na mensagem de ontem, não perdesse todas as mensagens a partir de ontem, porque eu estaria falando sobre um assunto muito importante. Sabe, esse assunto se trata da agressão contra a família e se trata de maldição hereditária. Havia falado ontem também que muitas pessoas acreditam que elas podem pecar, pedir perdão e serem perdoadas. Algo que eu não comentei ontem, quero falar com você hoje, é que muitas vezes também as pessoas, elas conseguem enxergar o pecado das outras, mas não conseguem enxergar o erro que está em si próprio. Nós vimos que o rei Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, agindo pela carne, ele adulterou, ele assassinou para encobrir o adultério e depois tomou posse de uma mulher que não era dele como sua própria esposa. E a Bíblia diz que Deus, ele não gostou de nada disso. Mas olhando para Davi, estava tudo bem. Davi continuava rei. Davi agora tinha ao seu lado a mulher amada. Davi agora era pai de uma nova criança, fruto da relação de adultério. E aparentemente, nada aconteceu contra Davi. E eu estou trazendo para você essa observação, porque tem gente na igreja pecando, porque olha para o lado, vê o irmão pecar e quer que a punição de Deus aconteça na hora. Quer que a cobrança de Deus aconteça na hora. E muitas vezes, quando ela mesmo peca e é cobrado por Deus, acha que Deus é injusto. Por quê? Porque você quer tomar muito nota da vida dos outros. Você quer ver muito a punição de Deus acontecer contra o pecador, quando esse pecador não é você. Lembra que eu disse a você que Deus não gostou do pecado de Davi? Mas aparentemente ficou tudo bem para Davi. A Bíblia diz que Deus enviou Natã. Chegou Natã a Davi e disse: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha a ovelhinha, a cordeirinha, como uma filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis o homem rico tomar das suas ovelhas, nem do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, preparou para o seu visitante, o viajante, e então o furor de Davi se acendeu, de maneira contra aquele homem. E Davi disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso morrerá, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Eu quero que vocês observem que Davi ficou irritado porque um homem rico matou a cordeirinha de um homem pobre.
E além de fazer o homem rico reparar o prejuízo material, Davi condenou o homem rico à morte. Eu quero que vocês entendam que Davi ficou irritado quando ficou sabendo dessa história do homem rico. E por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, ele não enxergou o mal que ele fez. Quando ele viu Betsabá nua, muito bonita, ele só pensou no deleite da própria carne. Quando ele se deitou com Betsabá e ela ficou grávida do rei, e ele condenou o marido dessa mulher à morte, ele só pensou na própria proteção e em sair impune. Nada mais que isso. Eu quero que vocês entendam que o homem rico da história de Natã matou uma cordeirinha. Talvez criou uma tristeza no coração do homem da história, mas nada tão grave. Mas Davi, ele destruiu um casamento, ele destruiu uma família, ele matou o marido de alguém, ele matou o filho de alguém. Davi, ele destruiu uma família para preservar o próprio nome. Davi tinha várias mulheres, Davi tinha vários filhos, e ainda assim, Davi matou para ficar com a mulher que não era dele. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você que ouve a pregação do Evangelho através desse canal, você é simpatizante, mas muitas vezes você é uma pessoa correta, mas comete vacilos, comete erro. Muitas vezes, quando você vê alguém errar na sua frente, você pede a pena capital. Você quer que essas pessoas sofram horrorosamente, mas muitas vezes você não consegue observar o crime, o erro que você está cometendo. Nós vamos continuar a falar sobre essa mensagem. Não vou falar agora para não tomar o tempo, mas eu quero que vocês entendam que você deve tomar muito cuidado quando você se irrita por causa do pecado dos outros e não consegue ver o seu próprio pecado. A Bíblia diz que você deve tirar primeiro o argueiro que está no teu olho e depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Para quê? Para que você não sofra o que Davi vai sofrer por conta do pecado dele. Mas a continuação dessa mensagem nós vamos ver amanhã. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelas pessoas que são importantes para você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor disse que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu me reúno em concordância com essas pessoas que estão me ouvindo nessa mensagem de hoje. Essa mãe que luta pela libertação dos filhos. Essa esposa, esse esposo que luta pela libertação do seu cônjuge. Esses filhos que clamam pela libertação do pai, da mãe, que muitas vezes é escravo dos vícios, que muitas vezes destrói aquilo que conquista com que não é pão, que muitas vezes pega o seu dinheiro para gastar com médicos e remédios porque não tem mais saúde. Senhor Espírito Santo, ouve agora o clamor dessas pessoas que se reúnem juntamente comigo. Ouve agora o clamor dessas pessoas que pedem ao Senhor ajuda.
essas pessoas que se sentem fracas, debilitadas, sem forças para lutar. Essas pessoas, meu Pai, que não sabem mais o que fazer por conta da opressão que sofrem no trabalho, dentro de casa. Essas pessoas que andam ociosas, ansiosas, depressivas. Essas pessoas que perderam as forças de lutar. Essas pessoas que estão a ponto de desistir da própria vida. Essas pessoas que tiveram seus sonhos frustrados. Essas pessoas que se sentem cabisbaixa, solitária, que sofrem na vida sentimental, sofrem a solidão. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, se faz presente na vida de cada uma dessas pessoas, se faz presente na vida de cada homem, mulher e criança, para realizar o teu milagre, a tua maravilha. Meu Deus, estenda agora tuas mãos poderosas sobre cada uma dessas pessoas. Arranca, meu Pai, eu te peço, toda doença, toda enfermidade, arranca todo mal-estar da vida, dos caminhos dessa pessoa. Meu Deus, eu te clamo em nome do Senhor Jesus, por cada uma dessas pessoas que pedem ao Senhor emprego, que pedem ao Senhor a confirmação da bênção financeira, que querem prosperar e crescer. Eu te clamo, age em favor dessas pessoas, para que essas pessoas venham prosperar, para que essas pessoas sejam felizes. Age em favor dessas pessoas, para que elas recebam o milagre que vem de Deus. Eu te peço, meu Senhor, arranca toda maldição, arranca todo mal que foi lançado pelo agoreiro, pelo invejoso, arranca toda a maldição que foi lançada contra essa pessoa, contra essa casa, para destruir essa família, para provocar prejuízo neste lar. Meu Deus, eu te clamo, que haja paz na vida dessa pessoa, que haja paz nesta casa, que haja prosperidade que vem de Deus. Senhor, assegura aqueles que saem, que chega, protege, guarda-os, para que o malfeitor, para que o homem violento não tenha poder contra essas pessoas. Meu Senhor, eu te peço, consagra essa água que é erguida diante do Senhor, por esse homem, por essa mulher, por essa criança. No momento que essa pessoa tomar desta água, que receba a cura, o milagre que vem de Deus. E aqueles que são patrocinadores desse canal, sejam eles abençoados, sejam eles prósperos, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.